Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosterapis. Vamos dar início aqui à leitura anual para Gêmeos para o ano de 2026. Tarô, por favor. Gêmeos para o ano 2026. Leitura anual. Tarô, leitura geral para o ano inteiro. Qual é a energia para o ano inteiro para Gêmeos? O Sol, espetáculo. A gente já vai falar sobre isto, mas acho que está muito bom, está ótimo. Amor. O julgamento. Amizades. O enforcado. Amor e carreira. O carro. Boa. Finanças. A roda da fortuna. Claro. Estudos. A temperança. Saúde. A lua. Desenvolvimento espiritual. A torre. Desafios e obstáculos. O Papa. Fundo do deck. A Imperatriz. Vamos já tirar aqui. Ai, caramba, o que é que se passa? O Conselho para Gêmeos, ao ano 2026. As cartas aumentaram, a minha mão é que diminuiu também. A vitória com a ordem divina. O Sol. O Sol aqui como energia geral do ano vem-nos falar de uma vitalidade, de um sucesso, de realizações. O Sol vem-nos falar também de verdades e de clareza. Verdades a virem ao de cima. O Sol vem-nos falar de crescimento. E pelo que eu vejo aqui, vai ser um crescimento a nível profissional e a nível financeiro. É muito bom, porque sendo energia geral do ano, não é só neste campo que se vai refletir. Ok. Aqui, o julgamento. O julgamento em amor. É uma carta que nos fala muito sobre o passado. O julgamento é o acerto de contas, é o esclarecimento. Se calhar esta verdade que vem ao de cima tem a ver aqui com algo que aconteceu no passado, ou em alguma relação que vocês já tiveram, ou numa relação que vocês estão a ter neste momento, mas que aconteceu alguma coisa lá atrás que vocês nunca compreenderam bem, e neste momento há algo que vem ao de cima, e isso vai trazer um esclarecimento, como eu disse, um resgate da verdade. Isto vai nos permitir o quê? Vai nos permitir tomar uma decisão entre um perdão, uma absolvição ou uma condenação, ok? Mas que fica resolvido, ok? Pode-nos falar aqui de descobertas, lá está, com o Sol a revelar situações ou histórias ou... Parece-me a mim também que pode haver aqui uma intervenção divina, de alguma maneira.
sobre um relacionamento que vocês possam ter tido kármico. Vai haver aqui algo que vos vai, uma verdade que vem ao de cima que vos vai, que vai mexer até com o vosso emocional, digo já. Ou vai-vos ajudar a entender alguma coisa. Vocês vão estar muito numa vibe de julgar algo. Estava a ver se... Sabem que aqui, quando o anjo toca a trombeta anunciando o apocalipse e o começo do Armageddon, portanto os fins dos tempos, e nós estamos, hoje é dia 31/12, portanto estamos justamente no fim de um ciclo de 9 anos e para outros até mais. Isto é a batalha entre as forças do bem e do mal, portanto, de acordo com a Bíblia, não é? Com a Bíblia cristã. Isto é algo que é divino. Eu não sei como é que isto se enquadra, eu não consigo perceber do que é que estou aqui a falar, mas a interpretação da carta é esta. Isto de alguma forma vai fazer sentido para vocês. Porque é que certos relacionamentos familiares tiveram o desfecho que tiveram ou aconteceu da forma como aconteceu. Há aqui uma revelação que vai de repente fazer sentido, ok? E esta revelação vem por merecimento. Vocês precisavam de perceber porque é que certas coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Talvez seja isto. Amizades. Amizades, eu vejo aqui o enforcado. Há uma estagnação nas vossas amizades. Há aqui talvez pessoas que vocês precisam de ver como elas realmente são. Vocês estão aqui numa situação que não sabem o que é que hão de pensar, como é que hão de fazer. Eu aqui, vocês sabem aquele ditado os brasileiros têm uma frase muito gira que é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ok? E é justamente aquilo que acontece com o enforcado, ele não sabe o que é que há de fazer. Portanto, dá uma sensação que há aqui pessoas que vos deixam uma dúvida a tal ponto, pessoas nas vossas amizades, a tal ponto que vocês não sabem o que é que hão de pensar acerca delas, ok? E isto diz-nos que vocês, se calhar, isto agora sou eu que estou a falar, o melhor é nem olhar para essas pessoas. Se são só amizades, não é família, não é colegas de trabalho, se forem só amizades da rua, epá, tentem não lidar com isso. Sei lá, eu já não sei o que é que estou a dizer, mas faz para vocês estarem nesta dúvida, porque esta dúvida é muito complicada. Vocês já viram que vocês este ano, exatamente, desenvolvimento espiritual tem a torre. Vocês vão andar com a cabeça a mil. Dúvidas sobre questões do passado, de familiares, dúvidas sobre amigos. Dá uma sensação que, bem, vocês são signo de ar, pronto. E daí a vossa cabeça, por norma, em modo normal, estão sempre com a cabeça a mil. Mas realmente este ano, em 2026, prevê aqui vocês moerem a vossa cabecinha com dúvidas acerca de pessoas que vocês não sabem o que hão de pensar, se são boas, se são más, se não prestam, se vale a pena manter, se não vale a pena manter.
vocês estão numa dúvida muito grande, seja a nível familiar, seja a nível de amizade. E depois aqui com a Imperatriz, vocês estão numa energia de gerar, gerar até se calhar a nível profissional e financeiro, e vocês vocês não sabem se as pessoas, porque aqui em princípio vai-vos correr bem, vocês com esta situação de terem algum dinheirinho, vocês podem ficar na dúvida se a pessoa está convosco, está a ser simpática convosco, porque tem algum interesse financeiro em cima de vocês, quer se aproveitar de vocês de alguma maneira, ou se é impressão vossa, ou se são vocês que estão a ver mal a coisa. Aqui no enforcado parece-me isso, aqui nas amizades. Vocês vão ter que profetizar quem é que interessa estar na vossa vida e quem não interessa. Literalmente é isto. Vocês têm que sair da estagnação. Vocês têm que ver, ok? Ter uma abordagem diferente, olharem para as pessoas de forma diferente. Portanto, vejam lá qual é o vosso melhor interesse. Aqui com o carro na área de trabalho e carreira, profissão e carreira, como queiram, eu vejo vocês a tomarem uma escolha e a seguirem em frente. Portanto, isto tudo tem uma escolha, mas é assim, aqui com o Sol eu vejo vocês a tomarem a decisão certa e a seguirem em frente. E é uma decisão que vos vai levar ao sucesso, à glória. Aqui finanças, dinheiro. Aqui com a roda da fortuna, a roda da fortuna fala-me em movimentos imprevisíveis. É vocês terem a capacidade de se adaptarem para fazerem face aos movimentos que aí vêm. Este movimento pode ser uma ajuda que de repente pode surgir, ou este movimento pode ser algo que corra mal e vocês têm que fazer face depois à situação. Eu não sei se a nível financeiro eu estou a falar com pessoas que neste momento estão na modo de cima ou se estão na modo de baixo. A questão é, seja como for, a roda vai girar e as coisas vão acontecer. Portanto, e a roda da fortuna fala-nos muito em destino. Mas eu quero acreditar aqui com a Imperatriz e a abundância, que é um sinónimo de girar, é um sinónimo de abundância, poder e abundância, poder e criatividade, também a criatividade está aqui. Eu acredito que vocês, isto é um movimento positivo, está bem? Por isso é agarrar as oportunidades, analisá-las bem. Se tem viabilidade, vamos embora para a frente. Se não tem, para aí, deixa lá ajustar isto melhor. Pronto, para não cair aqui no erro de gastar dinheiro em coisas que depois não avançam. Ou pelo menos não trazem o lucro esperado. Estudos. Para quem estuda, uma universidade sénior, há aqui uma temperança, ou seja, há aqui um equilibrar. Eu não sei se a carta da temperança aqui pode-nos vir a falar de vocês pensarem bem se avançam com uma matrícula, se calhar ou não, se retomam ou não, porque a carta da temperança fala-nos em reequilibrar emoções, ok? E tudo isto é um processo lento, ok? Querem estudar? Ok, mas querem estudar porquê? Porque é um curso, é uma recertificação que vai fazer falta para o trabalho e vos vai fazer avançar? Ok, tudo bem, vamos fazer esta certificação. Ou querem estudar porque dizem que sim, chegam lá, pagam a matrícula e depois não concluem o ano. Vão lá meia dúzia de meses ou meia dúzia de dias e depois cansam-se daquilo e fica ali o dinheiro da matrícula empatado e pronto, e já está. Portanto,
Para outro grupo de geminianos, o que é que eu vejo aqui? Talvez nesse momento do curso em que vocês estão a fazer, vocês têm, é o momento em que vocês encontram um bocadinho de paz, em que param, em que o corpo para, porque eu aqui vejo muita atividade a nível laboral. Vocês aqui numa corrida, portanto dá uma sensação que há muito movimento aqui para ir direito à vitória, mas isto também implica muita disciplina e muita competição para vocês atingirem um progresso que leve ao sucesso, não é? E por conta deste cansaço, se calhar no momento em que vocês param para se agarrarem aos livros, é o momento em que vocês também encontram um bocadinho de paz. Tipo, eu estou a trabalhar para um dia conseguir, com esta certificação, conseguir um estatuto mais alto dentro da empresa onde estou, e é uma forma de eu estar a trabalhar e ter um bocadinho de paz, de não estar tão em esforço físico como estou quando estou a trabalhar. E esta certificação e estes estudos vão ser acompanhados, para quem os vai cumprir, vão ser acompanhados aqui de muita imaginação, de muita o lado lúdico. Estão a ver? Para quem está ligado às artes, isto vai ser muito bom. E isto vai-vos trazer aqui muito, muito dinheiro um dia. Vocês, parece-me que com o equilíbrio necessário vocês vão cumprir este curso e de uma forma surpreendentemente imaginativa. Ideias estão a fervilhar em vocês. Muito bom. Para quem estuda, claro. Para quem não estuda, pula esta parte à frente. Saúde. Saúde, temos a Lua. Epá, pronto, a Lua está mesmo a dizer instabilidade mental. Vocês vão estar com a vossa cabeça a mil. Já há bocado, eu aqui, por causa destas duas situações, coisas do passado, da família e amigos que vos deixam dúvida, eu já há bocado aqui eu falei que vocês iam estar com a cabeça a mil, sem saberem o que haviam de pensar acerca das coisas. E lá está, na vossa saúde isso vai se refletir. Na vossa saúde mental. A Lua em saúde também pode falar de outra coisa. Cuidado para quem não quer ter filhos. Há aqui uma possibilidade muito grande de acontecer uma gravidez. Porquê? Porque a Lua fala-nos em fertilidade, fala-nos na questão da fecundidade, portanto, e das fases da Lua. Quando ela cresce também a barriga da mulher, portanto, e a gente está mais suscetíveis, não é? Portanto, para quem não quer ter filhos, muito cuidado, porque as coisas estão muito nessa vibe de acontecer, está bem? E cuidado com a vossa cabeça, com a vossa instabilidade mental por causa do emocional não estar como deve de ser. É mais instabilidade mental. É a dúvida, sabem? É aquela dúvida que depois fica ali a moer-nos e a dar cabo do resto. Desenvolvimento espiritual. Temos a Torre. Eu acho que vocês vão ter aqui... A Torre é a carta da iluminação. Depois de ver, já não há como não ver. Ok? E dá uma sensação com verdades a vir ao de cima e vocês a fazerem julgamentos de coisas que aconteceram lá atrás e amizades que vos deixam na situação do enforcado, a pensar: será que sou eu que estou a ver bem as coisas? Será que a pessoa não presta realmente? Será que a pessoa seria capaz de me fazer mal neste aspecto? Será que foi este? Será que não foi este? Será que foi outra pessoa qualquer e eu estou a achar que é o meu amigo?
Pronto, a dúvida. E quando estas máscaras caem, vocês questionam Deus. Eu estou-vos a ver aqui a ter uma conversa com Deus. Yeah. Tanto que em desafios e obstáculos nós temos a carta do Papa, que é uma autoridade espiritual. O vosso grande desafio neste momento é a vossa fé. Vocês não sabem no que é que hão de acreditar. A dúvida é de tal maneira que vocês não sabem no que é que hão de acreditar. Cuidado que isto pode vos trazer a uma depressão. Está bem? Ainda vou falar aqui de uma coisa, que eu acho que, como a Lua é muito fértil, até na imaginação ela é fértil. E vocês podem começar a achar que estão doentes e não estão. Doenças imaginárias, estão a ver a ideia? Porque a vossa instabilidade é tanta que depois já começam a achar que tudo é sinónimo de algo menos bom. Podem estar a achar que têm doenças ocultas, ou se vos dói mais a cabeça porque andam fartos de pensar nisto, começam a achar que já têm um problema sério na cabeça, um cancro, uma coisa qualquer, e podem-se deixar levar pela imaginação e depois não é nada daquilo. Portanto, há uma instabilidade mental que pode trazer diferentes tipos de situação. E então aqui em saúde vocês começam-se a deixar levar, começam a ver mal em tudo. No entanto, a Lua fala também... eu não gosto muito de falar nestas coisas, mas pronto. Façam uns examezinhos, está bem? Façam uns examezinhos de despiste oncológico, está bem? Para quem tem problemas já na família, hereditários, principalmente para essas pessoas, façam uns examezinhos, está bem? Vão ao médico, peçam exames, vejam se façam um check-up completo, mas completo mesmo, e vejam essas situações, está bem? Longe de mim estar aqui a falar em coisas menos boas, está bem? O que eu estou a dizer é, façam exames, eu não estou a dizer mais nada, está bem? Não ponham palavras na minha boca que eu não disse, está bem? Pronto, um alerta, vão ao médico, façam os vossos exames regularmente, peçam um exame completo, pode haver aqui uma ou outra situação para uma ou outra pessoa menos positiva. Vamos falar aqui sobre os conselhos para... muito bom. Os conselhos para o ano 2026 para os Gêmeos. Vitória. Arcanjo Sandalfão. As tuas preces foram ouvidas e atendidas. Tem fé. Eu vou mostrar. Façam pausa para ler, façam print e daqui a 6 meses a gente volta a falar sobre este vídeo, está bem? No fundo do deck, Ordem Divina, Arcanjo Raguel. Tudo está como tem de ser agora. Olha para lá da ilusão e vê a ordem subjacente. É o equilibrar da balança. Ok? Pois, olha, até a outra carta a seguir fala com vocês. Retrospectiva de vida. Arcanjo Jeremiel. Analisa a sua vida e toma a decisão de mudar.
ou tratar de tudo o que estiver em desequilíbrio. E este ano parece-me que o grande desequilíbrio é a vossa cabeça em relação aos relacionamentos familiares e de amizade. Porque tudo o resto está ok. Meus amores, conversem com Deus, resolvam estas situações, esta instabilidade emocional, porque isto só vos vai trazer problemas de saúde no futuro, está bem? Porque em termos de trabalho, de finanças, até o Sol também me diz que o vosso trabalho pode estar a ser visto, ok? Não sei se vocês trabalham com o público ou assim, mas vocês podem estar a ser vistos e isso é muito bom. Portanto, é isto. Tá? Cuidado é com a vossa cabeça. De resto está tudo ok. O trabalho está bom, o dinheiro está bom. O êxito está aí. Aqui os estudos também pode estar bem. Portanto, temos aqui o anjo da abundância, a imperatriz. Pá, eu acho que a leitura está boa, só a vossa cabeça é que vai andar a mil. Por dúvidas. O barulho é... Eu estou a filmar a 31 de dezembro, não é? Já são 8 horas e epá, pronto, é o que é. Eles já estão a treinar para daqui a umas horas para o final para o fim de ano, pronto, para as festas, para as festividades do fim de ano. Meus amores, um beijinho grande, cliquem aí no coraçãozinho. Já sabem que eu faço aquela leitura sempre lá para o dia 20 de cada mês até ao final do mês, de 20 a 31, mais ou menos ao dia 20 eu lanço a leitura, porque há sempre pessoas que precisam de mais uma mensagenzinha. Partilhem este vídeo com outros geminianos ou geminianas que vocês gostem, e mesmo os que não gostem, partilhem na mesma. Porque se há aqui um ou outro fator que não serve para a vossa vida, pode servir para a vida da outra pessoa que também é de Gêmeos. Pronto, isto não tem que bater tudo certo, não tenho intenção disso, mas se eu puder ajudar com alguma mensagem, nem que seja uma pessoa, já me considero muito feliz. Um beijinho grande e até à próxima leitura. Fiquem bem. E truliro.